Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio aqui da TV Agrociência e hoje para bater um papo com a gente muito legal, eu convido meu amigo Sloan, ele que é aluno, graduando aqui do curso de zootecnia e também faz parte do nosso projeto aqui, do nosso projeto do Agrociência Podcast. Sloan, chega para cá meu amigo, beleza? E aí professor Fábio? Bom te ver, seja bem-vindo aqui ao muito Agrociência, obrigado. Aos novos estúdios aqui do Agrociência, Claro. Uma alegria ter você aqui conosco. Senta aí, vamos bater um papo. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Como vocês podem ver, né, pessoal, o Sloan está aqui, ele também é aluno do nosso projeto, do podcast Agrociência, e hoje o Sloan vai contar um pouco da história dele e vai contar como ele aprendeu e onde ele aprendeu a preparar um prato típico aqui da nossa região. Nós vamos comer um arroz carreteiro aqui, preparado especialmente pelo Sloan, enquanto a gente conversa, enquanto a gente bate um papo e conhece a história desse cara. Sloan, conta para mim e para nossa audiência, você é graduando de zootecnia, está terminando o curso agora, né? Isso, exatamente. Antes de tudo, Fábio, eu quero trazer um pouco da minha história para chegar até onde eu estou hoje no curso de zootecnia, né? Legal. Eu morei na cidade até os 12 anos, depois me mudei para o sítio, onde eu ajudava o meu pai numa pequena propriedade. Então, eu ajudava ele nos trabalhos diários, não tinha muito conhecimento técnico e sempre me vinha uma pergunta. Por que nós não temos lucro e outras fazendas têm, outros sítios têm, por mais pequeno que seja? Onde é que nós estamos errando, né? Exatamente. Legal. Então, vim trazendo parte dessa questão e encontrei o curso de zootecnia, que era mais voltado para a área de nutrição, administração rural, bem-estar, manejo, todos esses fatores englobados. Então, de lá para cá, minha trajetória foi sempre conhecendo. E claro, como eu morei no sítio, trabalhei muito, trabalhei com gado, trabalhei em roça, plantando. E de lá para cá, durante toda essa experiência, o arroz carreteiro estava sempre presente, né? No final das lidas de gado, quando a gente terminava, sempre tinha o pessoal que trazia o charque, tinha uns que já assavam uma carne, ou que a gente fazia ali com as sobras que sobravam do churrasco. Eu estava ali ajudando, estava ali acompanhando. E hoje lá na minha casa, sou eu que coordeno o carreteiro, assim, após o churrasco de domingo, que é sempre no domingo à noite, que está todo mundo ali reunido, com uma roda de viola, um violão, cantando umas modas. Então estamos sempre por ali. Você é o chefe então da casa? É claro, da família. Claro, exatamente. Então não tinha outro cara melhor para nós convidar aqui para bater esse papo, falar um pouco de zootecnia, falar um pouco de experiência de graduação e preparar um prato típico da nossa região aqui para nós e para toda a nossa plateia que está aqui, toda a nossa equipe que está por aqui, que vai prestigiar esse prato típico da nossa região. Sloan, eu preparei aqui uma bebida aqui para você. Muito obrigado. Uma outra aqui para mim, para a gente brindar e comemorar, acima de tudo, a vida, né? Exatamente. Então, saúde. Bom, vamos lá. Sloan, então você falou que está terminando o curso de zootecnia aqui na UFGD. Conta para nós como é que foi todo o desenrolar do curso. E foi tranquilo? Como que você conciliou? Você foi bolsista? Você faz parte do nosso projeto aqui, né? Você está aqui como um membro ativo desde o começo do Agrociência Podcast, agora aqui na TV Agrociência, né? Então, conta pra gente como é que foi sua trajetória aí no curso de graduação. Claro, meu início de graduação ele foi um pouco conturbado, porque eu entrei no período de pandemia. Então, assim, como qualquer aluno do sítio, de pequena propriedade, que não tem os conhecimentos, eu sofri um pouquinho. Mas de lá para cá, trabalhei com diversas áreas. Trabalhei na área de suinocultura, que era a professora Fabiana Ribeiro Caldara, que tinha um enfoque em bem-estar e junto com suinocultura. Então, depois eu acabei trabalhando com o professor Clândio Fuviari, que apareceu aqui nos nossos primeiros episódios também, que era com avaliação de ciclo de vida. Certo. E posteriormente acabei trabalhando com pastagens, que é onde eu sigo trabalhando até hoje na minha área de pesquisa. E desse período para cá, a disciplina é sempre muito boa, os professores muito bem capacitados, sempre trazendo os enfoques, atualidades, informações técnicas relevantes que a gente vai utilizar no mercado de trabalho de alguma forma. Por mais aquela disciplina mais longe que estivesse, eu tinha ideia que aquilo eu utilizaria em algum momento durante a vida. Entendi. E foi tranquilo assim para você conciliar com o trabalho? Você foi sempre bolsista? Como é que foi essa dinâmica aí para as pessoas entenderem como é que é o curso integral, né, Sloan? Sim, sim. Então, sempre fui bolsista, desde o primeiro ano de graduação. Então, a bolsa com certeza ajuda muito, né, Sloan? Ajuda. Ainda mais um curso integral. Exatamente, ajuda. É uma ajuda de custo que a universidade propõe para nós, né, para estar auxiliando os estudantes e para estar trabalhando na pesquisa também.
Então, todo o conhecimento que é utilizado no comercial, ele é oriundo da pesquisa, querendo ou não. Alguma parte dele foi desenvolvido dentro da universidade. Sim. Então, eu sempre trabalhei porque eu sempre tive isso em mente, que a pesquisa, ela um dia me ajudaria no mercado de trabalho quando eu saísse, que eu finalizasse o meu curso. E claro, né, não é só o conhecimento técnico, pessoas também são muito importantes. Então, o conversar, o bater um papo nos eventos, fazer network, participar de eventos da área que você pretende seguir, o que você quer seguir ou quer ter um conhecimento a mais, é muito importante. Eu sempre falo que o network é a parte mais importante da universidade. Claro, conteúdo, disciplina, tudo isso faz parte da formação acadêmica, mas o network, cara, que você faz durante a graduação, você leva para a vida inteira. Sim, não tem base, não tem base. A gente faz network com profissionais que acabam se tornando amigos a longo prazo. Exato. Né? A gente não precisa saber de tudo, nós precisamos ter o telefone de quem sabe, né? Verdade. Que é o mais importante. Verdade. Então, essa filosofia aí me levou a lugares que eu jamais imaginaria. Que legal. Não, e a gente vai discutir sobre isso nesse episódio. Vamos conhecer toda essa sua história. Você disse no começo que o que te motivou a entrar para o curso de zootecnia, fazer um curso superior nessa área, era justamente levar todo esse aprendizado, todo esse calhamaço de informações que você vai aprender e aprendeu durante a faculdade, lá para a propriedade de vocês. A partir de que momento que você já começou a colocar em prática isso lá ou ainda não? Ainda não, Fábio. Nós passamos por um momento em que o meu pai, ele nunca foi da área e nem minha mãe, né? O meu avô era da área. Então, meus pais, eles não foram sucessores, né? Eu costumo dizer, eles foram herdeiros. Entendi. Então, eles não foram preparados para estar assumindo isso. E hoje eu, como filho, minha mãe como uma professora aposentada, meu pai como um vendedor, um mecânico de autopeças aposentado. Então, hoje eu vejo que aqui o sítio ele é uma empresa. Uhum. Toda a propriedade ela tem que ser considerada como empresa. Por quê? Porque nós temos muitos recursos envolvidos, né? Então, o amadurecimento durante esse período para cá, ele foi muito grande. Então, eu fui entendendo muitas coisas que antes eu falava, não, tem que ser assim, tem que ocorrer assim, e realmente não é. As coisas demoram um tempo, elas devem ter um passo de cada vez, para que no final ocorra como a gente queira. Legal, que bacana. Ô, Sloan, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, acho que é bacana a gente já começar os preparos aqui, porque senão o tempo passa e a gente conversa tudo e não come nada. E a barriga fica vazia. Você tá doido, claro. Precisamos comer. Qual que é o primeiro passo aqui para a gente começar a preparar o nosso arroz carreteiro? Você já preparou com a tua equipe aqui, né, alguns ingredientes. Para começar, que carne que você está usando? Quais são esses ingredientes? Qual que é se puder, né, trazer um pouquinho do segredo do chefe, né? Então, conta para nós. Devagar. E o segredo do chefe a gente deixa, o tempero é a vontade, né? É a boa vontade para fazer. Legal. Então, assim, a carne que eu costumo utilizar, ou são sobras de churrasco, que sobra ali uma costela, uma linguiça. Eu gosto de fazer vamos dizer, aquele mix, né, que sobra ali. E hoje, então, no caso, estamos utilizando aqui o contrafilé e a ponta de peito, que são carnes que ela tem a gordura ali, que ela vai, não são carnes tão secas, que elas vão trazer ali uma textura, uma suculência, uma maciez para o carreteiro. Legal. Porque geralmente faz com carne de charque. Já fica a dica aí, né? Exato. O motivo de fazer com a carne um pouquinho mais gorda por conta desse detalhe da suculência. Exatamente. Bom demais. Exatamente. E por onde a gente começa? Vamos começar picotando o contrafilé. E depois a gente vai aquecer o óleo já para começar a carne, que ela vai ser um pouquinho mais demorada. Então vamos fazer isso. Vamos conversando. Se quiser ir lá no óleo, eu vou picando essa carne aqui, pode ser? Pode ser, vamos lá. Beleza. E vai me contando mais a história aí, Sloan. Você estava dizendo, onde que fica o sítio aqui da região? Fábio, ele fica ali na região de Deodápolis, certo, próximo à Glória de Dourados. Dá quantos quilômetros aqui de Dourados? Fica em torno de 130 quilômetros. Rapaz, não é tão pertinho, não. Não, longinho. Como que liga esse daqui, Fábio? Opa, vamos lá. Precisamos de um help aqui. Vamos ligar. Aperta para baixo, girou. Aí, ó. Aí, tá ótimo. Quer ligar esses outros também? Esse aqui. Acho que esse aqui esquenta mais. Ok. Manda bala. Então, você vai toda semana para lá, Sloan? Como é que tá? Seus pais moram lá? Você mora aqui na cidade? Eu atualmente moro aqui na cidade, Uhum. né? Meus pais, eles moram lá, já tem mais de 8... Meu pai já mora lá tem mais de 8 anos. Eu estou aqui
atualmente finalizando o meu curso, né? Minha mãe mora lá junto com ele. Certo. E daí, então, a maior parte do tempo eles ficam lá. E eu só vou lá no período de férias, Entendi. basicamente. Ô, Islan, só voltando aqui, que tamanho que a gente pica essa carne aqui? Eu tô picando do meu jeito aqui. Ó, Fábio, vamos lá. dá um help aqui. Aí, pessoal, ó, gordurinha, ó. Isso. A carne macia até pra picar. Claro, Esse aqui é o contrafilé, né? Exato. Vocês podem Que cortar ele tamanho, em mais ou cubos. menos? Em Não cubos muito. mesmo? Isso, exato. Não muito grande, não muito pequeno, porque senão a carne ela acaba secando no momento Show. da fritura e a gente acaba perdendo o sabor que é o melhor, né? Bacana Vamos que ficar cada um tem um estilo de fazer o seu arroz carreteiro, né, pessoal? Olha que bacana aprender o jeito do Islan aqui, ó. Vamos lá. Claro. Muito bom. E aí, enquanto isso, você tá aquecendo aí a panela para já começar a fritura. Exato, exato. Nós vamos começar fazendo a carne primeiro, que ela necessita de um tempo a mais. Vamos fritar ela aqui, Certo. cozinhar ela aqui em fogo baixo. Que a gente não quer um negócio que seja tão rápido e que tenha sabor, tenha textura, que lembre alguma coisa, né? A cozinha, a comida, ela deve trazer uma lembrança, né? Uma recordação. Então, Ah, exato. garoto, tem ó, mais um aprendizado aí, ó. Filosofias de Islan, hein? A cozinha, ela tem que ter o seu sabor, né, ó. Interessante isso aí. Ô, Islan, me conta mais aí Sim. das histórias do sítio lá. Exato. Então, Fábio, nós trabalhamos na época que eu morei lá, trabalhamos com bovinocultura de leite, né? Certo. Então, após esse período, meu pai ele decidiu parar de trabalhar nessa área e daí ele acabou vendendo os animais e hoje a gente trabalha com uma parte arrendada e uma parte com pecuária, né? E dentro disso, a gente começou a ver que o sítio ele não era só uma coisa, ele é um sistema muito amplo. A gente pode ter várias atividades dentro da mesma propriedade, por mais que ela seja pequena. Ah, por menor que seja Por a menor propriedade, que você seja. pode diversificar, então. Exato, A exatamente. sugestão, a estratégia hoje para você ter uma propriedade rural é a diversificação, então. Isso, exato. Uma das estratégias, sim. E é claro, né? A gestão, o controle, o fluxo de caixa, Certo. ele vai definir qual estratégia a gente vai seguir, como vamos seguir e quais são os resultados que nós esperamos, né? A médio e longo prazo, né? Sim. E sempre com muito planejamento, né, Sempre Islan? com muito planejamento. Isso Tudo que a gente não vai pode fazer deixar. nessa vida aí, se tratando de negócios, planejamento ele é fundamental, né? Eu sou professor lá do curso de administração, estou sempre batendo nessa tecla com os alunos aí que o planejamento é o princípio de tudo, né? Isso. A gente ia correr atrás das metas da empresa aí, é sempre importante a partir de um planejamento, de um plano de negócio, né? Com certeza vocês estão no caminho certinho, né? Claro. O que mais, Islan? O que você quer que eu faça aí? Vai E dando hoje- a dica aí. Vai dando a Isso, dica aí. exato. Pode terminar de picotar esses pedaços aí, a gente tem mais um pouco ali. Certo. Já vamos incluir todo lá. Manda bala. Ô, Islan, me conta da faculdade lá. Qual que é a disciplina que você mais se identificou hoje Pegar lá? aquele lá aqui, senhor Fábio, por favor. Então, Fábio, hoje eu já estou na reta final da graduação, já acabei as disciplinas curriculares. Você já acabou as Já- disciplinas já obrigatórias e isso. tudo? Já finalizei as disciplinas obrigatórias. Aham. Recentemente, acabei concluindo o meu estágio, que ele foi um estágio que eu fiz internacional, foi feito na Bolívia. Ó, esse estágio aí muito me interessa saber, muito me interessa conhecer, porque esse assunto aí que você vai abordar durante nosso bate-papo, Luan, ele serve de informação para muitos dos nossos alunos que nos acompanham aqui, para entender o que é, para entender a importância de um estágio, como isso impacta na sua formação, como isso pode impactar, inclusive, nas oportunidades de trabalho, né, que você possa ter daqui para frente, depois dessa experiência do estágio, né? Então é muito bacana esse nosso bate-papo com o Islan, justamente para a gente ter essa ideia, essa noção de como é que funciona um estágio. Islan, esse negócio Sim. do estágio surgiu do nada, essa oportunidade? Como é que você ficou sabendo isso daí? Alguém arrumou para você? Claro. Como é que foi isso? Então, Fábio, eu sempre fui um cara que gostei sempre de sempre ter algo planejado e estar sempre pronto. Certo. Esse sempre foi um dos problemas que eu tive, né? Porque isso acaba tendo ansiedade no aluno, etc.
Mas só que eu sempre gostei de me planejar. E algumas coisas, elas não acontecem planejadas, né? Você tem simplesmente que estar pronto. acontecem, né? Você simplesmente tem que estar pronto para quando a oportunidade for te aparecer. Verdade. Então, eu acabei descobrindo do meu estágio, quando eu estava cursando a minha disciplina de bovinocultura de leite. O professor Fernando Vargas Miranda Júnior. Certo. Então, ele acabou comentando do estágio durante a aula, né? E acabou perguntando quem que estaria disponível para estágio no próximo semestre. Então, o professor Fernando tinha os contatos lá onde você foi fazer o estágio e ele abriu essa oportunidade para vocês. Mas quase isso, né? Não exatamente. Certo. Ele acabou participando de uma palestra em que o gerente da propriedade, que é o senhor Marcos Bach, ele acabou comentando que estava precisando de estagiários. Certo, e o professor Fernando, ele conseguiu o contato do Marcos e acabou me enviando e falou, ó, tá aí, contato, faz seu nome. Entendi. Então ele por meio de um contato que ele tinha, em algum momento, surgiu a oportunidade e abriu para vocês, alunos da disciplina. Exatamente. E como você disse, você já estava preparado para aquele momento? Sim, eu era um dos poucos alunos durante o período que estava cursando a disciplina que estaria disponível para fazer o estágio. Certo. Então, eu falei, professor, eu tenho interesse, acabei entrando em contato com ele. E o estágio é obrigatório? Obrigatório, exatamente. Então casou do jeito que você precisava mesmo. Você estava disponível, já tinha cursado todas as disciplinas. Exato. A oportunidade caiu no colo e você abraçou. Exato. Bom. Então eu acabei entrando em contato com o gerente geral da propriedade. Certo. E acabei perguntando, falou, tô finalizando as minhas disciplinas. Entendi. Tô precisando realizar meu estágio, como é que funciona para mim estagiar na sua fazenda? Tem algum processo seletivo? Tem algum meio, né? Ele falou, me manda seu currículo, que eu vou dar uma analisada, e depois eu acabo entrando em contato com você. Você falou diretamente com o com o gerente geral da propriedade, certo, que era o seu Marcos. Então, após isso, as coisas foram ocorrendo naturalmente. Acabei finalizando minhas disciplinas, e daí ele pediu uma data. Eu falei, então, eu esperei passar o Natal e Ano Novo, e eu falei, a partir do dia 10 de janeiro eu estou indo para Bolívia para realizar meu estágio. Ele falou, pode vir, a fazenda está de porteiras abertas para estar te recepcionando aqui. E era na Bolívia mesmo? Era na Bolívia mesmo. É longe? É muito perto daqui? Como que é? Então... Até Corumbá dá uns 500 quilômetros aqui. Por aí. Aí depois de Corumbá... Manda mais uns 150. Fica ali próximo a El Carmen Ribeiro Torres. Certo. Que é um povoado ali próximo, né? Entendi. E daí de Carmen até a fazenda são mais 50 quilômetros de estrada de chão. Beleza, hein? E aí você imagina... Aí pra chegar lá já sem ter um carro pesado, alguma coisa, você já começa a imaginar os problemas que a fazenda enfrenta, né? Sim. Que é o problema de logística. Então, era uma estrada de chão que ela não era tão boa pavimentada assim. Acabava tendo alguns problemas de infraestrutura, que daí acabava deixando aquém algumas oportunidades, alguns manejos que a fazenda precisava, né? Chegada de insumos, transporte de pessoas, alimento. Então, a partir desse momento que eu fui para a fazenda, eu cheguei lá no período de janeiro, então... Estava no auge da estação de monta, né? Então, a fazenda inicialmente ela trabalha não só com a venda de animais de bezerros desmamados, nem como animais abates, mas também com a venda de touros reprodutores, né? Entendi. Que legal, cara. E aí você chegou lá no auge do Cheguei trabalho. No auge do trabalho. Era um trabalho, assim, cansativo, árduo, mas era muito bom. Inicialmente só tinha eu de brasileiro, de estagiário, os outros estagiários eram todos bolivianos, os meninos e as meninas também. E os únicos brasileiros que tinham lá era o gerente geral e o gerente de pecuária. Tá. Só que pelo convívio ali entre eles, então eles já entendiam o português e conseguiam falar alguma coisa, porque os brasileiros já estavam lá, os gerentes já estavam lá há bastante tempo, né? E daí... Então a fazenda ela tinha toda uma infraestrutura para receber estagiários. Na verdade, ela já começa pela política, né? Ela tem uma política de receber alunos, estagiários, para desenvolver todo esse trabalho. E aí ela tem alojamento, como é que é? Tem refeitório? Como é que funciona essa parte lá? Sim. Toda estruturada para isso? Internet? Tudo estruturado, Fábio. Legal.
Claro, tudo estruturado. Era uma fazenda que ela tinha a cara brasileira, o pessoal acabava dizendo. Porque ela possuía os alojamentos, todos bem estruturados, com cama, guarda-roupa pra gente estar guardando, para estar guardando as coisas, para estar ficando, banheiro. Tinha os alojamentos dos estagiários, tinha o alojamento do pessoal, que eram os vaqueiros, o pessoal do operacional. Tinha a mecânica, tinha a marcenaria, que era o lugar onde o pessoal realizavam os trabalhos necessários para a fazenda. Tinha um refeitório, que daí era onde nós fazíamos todas as refeições, de café, almoço e janta. Uhum. A rotina da fazenda era a rotina de fazenda, então ela começava cedo e terminava cedo. Então, a nossa rotina era o quê? Por volta das 5 horas da manhã era servido o café da manhã. Uhum. Então, era das 5 às 6. 6h20, 6h30, nós que éramos estagiários tínhamos que estar no escritório para estar acompanhando ali a determinação da ordem de serviço do gerente de pecuária. E daí, quando por volta das 11 horas, 11h30, era servido o almoço. Então, daí nós almoçávamos e o jantar era servido às 6 horas da tarde. E assim, do jantar, vale ressaltar que para mim foi um choque de realidade muito grande, que a cultura boliviana era que a janta era sempre sopa. Olha! Era sempre sopa. Então, o costume deles lá é comer sopa em grande quantidade. Geralmente vem a sopa antes, depois o prato principal, né? Então, para mim, assim, foi um choque muito grande, porque... Independente se tá calor, se tá frio, não, era sopa. Era exatamente, era isso. Mas como é que é? Vinha a sopa e tinha outra coisa para acompanhar ou era só aquilo e pronto, acabou? Geralmente tinha a sopa, que era servido sempre em panelas grandes, porque era uma quantidade razoável de pessoas dentro da fazenda. Certo. Então, durante o dia do operacional da fazenda, era em torno de 50 pessoas que almoçavam, tomavam café e jantavam na fazenda. O refeitório tinha que ser grande então, hein? Era grande, era grande. E daí, me conta mais. E aí você comia a janta e depois? Tinha uma ceia lá? Você podia fazer alguma outra refeição depois? Como é que funcionava? Então, era servida a janta e sempre vinha algum acompanhamento, né? Legal. Então, sempre, às vezes ali tinha um arroz, tinha um macarrão junto, mas era mais basicamente isso. Era a sopa com alguns pedaços de carne. Como é que é o choque de cultura, né? Como você estava dizendo. A gente vai para outro país, ou até mesmo para outra região aqui no Brasil, e se depara, né, com aquilo que é diferente do que a gente está acostumado e a gente acaba estranhando, né? Mas que legal, cara, você trazer isso. Eu já tive a oportunidade, Sloan, de visitar a Bolívia alguns anos atrás e eu percebi que às vezes eu chegava num restaurante da Bolívia, você não tem self-service. Os únicos restaurantes self-service que eu encontrava na Bolívia era restaurante de brasileiro. Então lá era tudo à la carte, né? Você pegava o menu e escolhia lá a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então todo restaurante que eu ia tinha isso. E assim, uma culinária saborosa, uma culinária muito gostosa, muito bem feita. A gente estava conversando agora antes nos bastidores. Eu tive a oportunidade de visitar Sucre e Santa Cruz de la Sierra, né? Sim. Aqui na Bolívia. Em Santa Cruz de la Sierra, em Sucre, nós fomos num mercado municipal lá, muito grande, cara, com uma variedade de alimentos, assim, fantástica. Mas o que mais me chamou a atenção foram dois tipos de produto. Ovos e queijos. Assim, a gente via aquelas pilhas enormes. Eu até vou ver se eu acho as fotos aqui, vou pedir para o pessoal da edição colocar as fotos aqui. Muito queijo e ovo naquela época. Sim. Só que o que mais me chamou a atenção era a variedade de frutas. Cara, era uma variedade de frutas enorme naquelas bancas, muita cor, muito sabor, sim, muito aroma, né? Mas a gente comprava aquilo tudo pelas cores, né? Então, e aí a gente é curioso, né? A gente acaba perguntando, de onde que vem isso? De onde que vem aquilo? É produção local, produção regional? Não. Bolívia, ela tem essa questão ela importa principalmente a parte de frutas, ela importa bastante, né? Sim. Então isso me chamou bastante atenção. Sim. Tem uma riqueza alimentar muito grande lá. Sim, sim. E um dos problemas pecuários ali que eles enfrentam é a questão de água, né? Também, de chuva, né? Então, chove pouco. Chovia muito e agora tem caído mais. Então, o pessoal lá comentava bastante, assim, que as áreas mais para dentro do país tinham áreas muito, muito áridas, né? Muito secas. Se eu salvo me engano, que eles chamavam de Beni, né?
que são áreas mais secas, áreas mais semiáridas. E aonde eu estava ali é onde pegava parte do Pantanal. Então, era uma área que há períodos atrás tinham alagamentos. Hoje já não estava tendo mais. Entendi. Exato, já tem em torno de uns 5, 6 anos que as áreas que antigamente eram alagadas não alagavam mais. Mas era algo assim que era diferente, porque às vezes você estava andando dentro do pasto, ali dentro do piquete, você estava andando normalmente com um burro, porque lá tem que ser os muares, né, que são animais mais rústicos, mais resistentes, sim. Legal. Então os animais estavam andando assim, do nada pisavam, afundavam as patas. E você falava, mas não faz sentido, não tem uma nascente, não tem um lago aqui próximo, não. Era só por baixo. Era só por baixo que estava alagada ali aquela área. Rapaz, que interessante, hein? Até você aprender a conviver com esse novo território, né? Sim. Por isso que é bom você estar com os nativos, né? O pessoal de lá mesmo, para até isso você aprender. Exato, exato. Porque a experiência local comanda muito sobre a região, né? Certo. Então, conhecer como funciona o ambiente, ela é parte de um sistema que a gente vai implantar dentro de uma propriedade. Sim. Então, a fazenda ela já conhecia os desafios, os gerentes já conhecia os desafios que a propriedade enfrentava, porque a fazenda ela é uma indústria a céu aberto. Verdade. Então, ela tem diversos fatores aí que vão influenciar na produção, né? Sim. Na produção de pasto. Que lá, incrível que pareça, era um sistema exclusivamente a pasto, não trabalhavam com confinamento. Então, tudo que era oriundo de produção que vinha da fazenda eram de sistemas pastoris. Legal. E assim, a qualidade, a fertilidade do solo da propriedade, em relação aqui com nossos solos de cerrado, eram solos assim extremamente férteis. Estamos ali com alta quantidade de fósforo, alta quantidade de matéria orgânica, comparado com o nosso cerrado brasileiro. E quando a gente olha ali também os perfis de solo, nós vimos também que eram solos muito jovens. Então, ali as rochas matrizes sempre estavam mais próximas da superfície. Então, Entendi. É um solo que ele não sofreu intemperismo. Então, a fertilidade estava lá em cima. E quando você chega na propriedade, tudo é muito novo. Então, você tem que começar a prestar atenção nos detalhes. Porque são os detalhes que fazem a diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tinha irrigação lá ou não? Não tinha irrigação. Eram sistemas pastoris sem irrigação. Legal. Totalmente. Pessoal, nós vamos pedir um pouquinho da sua atenção. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai fazer um breve intervalo. Já já a gente está de volta, não saia daí. Estamos de volta, pessoal, agora dando continuidade aqui com o Sloan. Sloan, vamos passar aqui para a nossa audiência todo esse preparo que você tem feito, que você tem desenvolvido aí do seu carreteiro. Eu vi aqui que você já colocou numa panela. Já, né? estamos aqui com Conta pra gente como é que tá esse processo aí. Claro. Depois que a gente picou, você aqueceu o óleo, e aí? Isso, então. Eu, inicialmente, eu não gosto de muitos temperos assim na carne. Tem um pessoal que põe um carreteiro rústico, né? Certo. Estilo pantaneiro. Então, inicialmente, coloquei o óleo aqui para esquentar, dei uma dourada aqui no alho e já coloquei a carne para fritar. Certo. Tá ok? E daí nós aqui já colocamos a panela aqui com a mandioca para estar cozinhando. Como é que é ali a quantidade de água para
É 1 quilo de mandioca que você colocou? Isso, coloquei 1,5 kg aqui, mais ou menos. 1,5 kg até Exato. cobrir? Exato. Geralmente eu gosto de colocar um pouco de água acima, uns 2 dedos acima Vamos ligar já então? do tamanho da quantidade de mandioca que tem. Beleza. Então eu já vou colocar um sal nela ali, que é pra Você não ficar soço, né? Você vai colocar pressão já ou não? Já, vamos colocar lá na pressão. O sal, pessoal, é mais a gosto. Depende aí das pessoas que gostam dela mais salgada ou gostam dela mais soça. Eu, particularmente, eu gosto de sentir ali sentir um pouquinho do sabor do sal, né? Pra Certo. dar aquele tchan, né? Beleza, bom demais. Aí põe na pressão Isso, exato. Vamos colocar a pressão aqui. pra bicha cozinhar mais ligeiro, né? É, Só que essa mandioca aí, a mandioca Mangaí, lá da região de Coronel Sapucaia, a bicha cozinha ligeiro, hein? Não precisa Cozinha de muita ligeiro? pressão não. Tá? não, aí é... Bom, beleza. Ô Sluan, Sim, agora a gente já falou do carreteiro, então você tá fritando a carne ali, né? Com exato. pouco óleo, porque a carne tem bastante gordura. Exatamente. Deixa ela fritar bem, dourar, como é que é? Isso, a gente vai estar dando vamos estar fritando ela. Inicialmente ela vai estar soltando ali um pouco de água, que vai acabar cozinhando. E Certo. após acabar evaporando essa água, a gente vai começar a dar uma fritada nela, para ela não ficar tão seca. A gente quer que ela tenha aquela suculência, não seja aquela carne seca, dura, rígida, Show. para estar comendo. Bom demais. Bom Já demais. fica as dicas aí, hein? Exato. Bom, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, Sluan, aqui nós temos alguns temperos, né, que você vai usar depois. Isso. Né? Tem uns mosquitos aqui, mas é natural, é normal o bichinho aparecer. Tá sentindo o sabor, o cheiro, né? Daqui a pouco a gente compete com ele aqui, né? É, tá Sai ficando... pra lá Sinal que- de que tá ficando bom, Sai né? pra lá que é nosso. Exato. Conta mais um pouco de histórias aí, Sluan. Agora, das tuas experiências, né? Daquilo que você viveu, daquilo que você pôde experimentar lá na Bolívia. Que eu acho que o foco do nosso bate-papo hoje é a tua experiência enquanto estágio, né? Estagiário, tudo aquilo que você viveu, aquilo que você viu e principalmente aquilo que você aprendeu lá na Bolívia durante o seu estágio, né? Então, se quiser contar alguma curiosidade, aquilo que você aprendeu que a universidade não ensina, né? Tem muita coisa que com certeza que a gente aprende nas experiências práticas que em sala de aula a gente não aprende, né, Sloan? É verdade. O que você vivenciou lá nesse caso, nesse sentido, assim, de experiências práticas? Claro. O que eu acabei ficando mais surpreso... Antes de você falar, o que você está colocando na panela Toma aí? aqui, Vamos contar para nossa audiência aí. Claro. Ó, pessoal, aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. Vamos estar dourando esse alho, tá? Para estar fritando o arroz depois. Depois a Aí gente já você vai entrar colocou com o o óleo, arroz. um pouquinho de óleo, Isso, e o alho já em conjunto, já para ele estar uns 2, 3 dentes de alho, grandes, de grande. preferência, que é para ter o sabor do alho mesmo ali. Vamos pra dar uma tá- olhada aqui, foi o que? Umas meio litro de óleo. Não, meio litro não. Não, foi pouco. Pouco, só para dourar Isso, exato. o alho, né? O que mais que você vai colocar aí? Claro, agora a gente vai deixar ele dourar bastante aqui. E daí a gente vai colocar o bacon para ele dar mais uma fritada. Certo. Fritar junto, né? E depois nós vamos entrar com o arroz para ele dar mais uma dourada. Pra gente estar começando o preparo do carreteiro. Beleza, então vamos continuar nossas histórias aqui. A hora que você Vamos lá. começar a colocar os produtos lá na panela, a gente volta lá. Tá ok. Você estava falando das experiências práticas. Isso, claro. Então, assim, era um ambiente totalmente desafiador a fazenda. Então, a logística dentro de uma fazenda de larga escala, ela é, assim, descomunal. Então, a fazenda já foi projetada para estar tendo esse transporte lá dentro, para estar tendo esse trânsito lá dentro de pessoas, porque, querendo ou não, eram muitas pessoas. Chega um pouquinho mais para dentro cá, de uma para a gente propriedade. enquadrar ali naquela câmera. Tá. Isso. Então, querendo ou não, a fazenda ela era estruturada para estar recebendo, para estar tendo esse trânsito de pessoas lá dentro. Tá. Então, para mim, o principal, para mim, o que foi assim, mais diferente era a distância, porque era tudo longe. Os retiros eram longe, os potreiros eram longe.
Então, a parte de gestão de pessoas, a parte de determinação de ordem de serviço, era o que chamava muita atenção, porque dentro da universidade, nós não temos tantas disciplinas assim na área das agrárias, que é voltada para pessoas. Então, é meio que você tem que ter um jogo de cintura ali para entender o que está acontecendo, como que funciona. Quando você chega, você vai começando a prestar atenção de como que era o organograma da fazenda, como que ele era distribuído, como que funcionava, para você estar situado ali. Então a primeira experiência que você teve ali foi para lidar com pessoas. Exato, exato. Olha que legal, gente. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando exatamente disso daí, né? Lidando com pessoas. Exato. Como é que tá aí o alho? Já tá começando a dourar? Tá frio ainda, ele tá esquentando. Aos pouquinhos ele vai começar a fritar aqui. Dá tempo de nós conversarmos mais um pouco, enquanto ele bora lá então. Finaliza aqui. Então, primeiro desafio, gestão de pessoas. Você não teve que fazer essa gestão. Quem fazia era o seu chefe ali, seu superior. Exato. Mas você percebia, como um cara muito antenado, muito ligado que você percebia que existia essa demanda. Sim, tinha. A gente, igual como eu disse, né? O estagiário, hoje em dia a gente sai da universidade, eu sei de tudo. Mas, infelizmente, quando você chega na fazenda, porque, como eu disse, né, a fazenda é uma empresa a céu aberto. Então, tudo influencia. Se chove, você não roda. Se você visita hoje um animal, ele pode estar doente, amanhã, quando você for lá para realizar o curativo dele, alguma coisa, pode ser que ele esteja morto, dependendo da enfermidade que ele tenha adquirido. Então, assim, tudo influencia. Certo. E o organograma da fazenda, essa parte de gestão de pessoas, ela era muito importante porque eu conseguia analisar quem eram os superiores, qual que era a visão deles e como que era passado isso para os colaboradores estar realizando. Porque, é claro, a gente já tinha a barreira linguística, que já era uma barreira que os brasileiros enfrentavam lá, que eram eles que passavam a maior parte dos trabalhos, e a execução. Porque, simplesmente, eles poderiam passar as ordens de serviço e a equipe falar no outro dia, realizei, e não ter realizado. Então, assim, isso daí a gente já começa a trazer para a parte da cultura da fazenda. Então, é uma fazenda que tinha cultura. As pessoas eram capacitadas, elas eram treinadas periodicamente para as ordens de serviço, conforme teriam os trabalhos em maior escala, para que tudo aquilo ocorresse. E uma conscientização, né? Exato. Já que era mais difícil fazer essa supervisão a campo, né? Em loco. Tinha que ter essa questão da parceria e a conscientização da pessoa. Isso, a confiança da pessoa fazer. Sim, porque no agro é o seguinte, é diferente de uma fábrica fechada. Você coloca 2 supervisores, eles analisam ali o serviço, o produto que está ocorrendo, o processo, tá ok. E numa fazenda? Estamos falando aí de uma fazenda aí que tinha mais de 20 mil hectares, 30 mil hectares. Eu ia te perguntar o tamanho dessa fazenda. 20 mil hectares é terra, hein, moço? Acho que, salvo me engano, maior ainda, né? Os números reais do tamanho da área eu não consegui acabar descobrindo, né? E aí tinha por volta mais ou menos ali, segundo as auditorias que eu acabei acompanhando, em torno ali de mais de 12 mil animais. Nossa, então, 12 mil animais. É muito animal. Tem que ter bastante gente para tomar conta Tem que ter disso bastante gente. Tem que ter bastante gente. Essa parte, a gestão de pessoas, ela é fundamental, né? Exato. Vamos estar olhando aqui que nós não podemos perder o foco do nosso carreteiro. Já está quase dourado aí o nosso alho. Vamos trocar ela de boca aqui. Vamos trocar a boca aqui, que eu acho que essa aí é muito pequenininha. Isso. Vamos botar fogo no negócio. Bota fogo aí na panela, porque senão não sai boia hoje. Não sai. Tem que sair boia. Estão com fome aí já na parte técnica ali, nossa equipe? Ixi, tá todo mundo com a mãozinha levantada assim, ó. Todo mundo com fome. Sim, tá complicado, hein? Não, vai sair. Vai valer a pena, pessoal. Vamos botar um amendoim ali para esse pessoal ir roendo ali, enquanto vai saindo aqui o carreteiro do João. Vai valer a pena. Vai ficar bom. Ô, João, me tira uma dúvida. Quanto tempo você ficou lá na Bolívia, nessa fazenda? Você ficou só nessa fazenda ou você foi em alguma outra mais? Isso. A fazenda ela era sediada, a sede era dentro da que tinha maior área, né, que é Sunsas. Sunsas que é o nome comercial da fazenda hoje. Tá. E tinha os retiros, que eram San Antônio, São Arturo e Bahia. E Bahia de Leste. Tá. Então, igual eu havia comentado, a logística
Era meio complicado, porque de um retiro ao outro era por volta de 10, 11 quilômetros dentro da própria propriedade. Mas vocês faziam de carro ou a cavalo? Sempre de caminhoneta para estar realizando algum serviço. Então tinham os vaqueiros que eram os responsáveis de ficarem nesses retiros. Tinham então em cada local desse tinha lá uma tropa, tinha um alojamento, tinha uma equipe e tal. Tinha. Dentro de cada retiro tinha o alojamento, a cozinha e o curral, a tropa, tinham todos os animais. Eles não precisavam se deslocar dali para estar realizando o trabalho. Que fazenda organizada, hein? Exato. Muito bem estruturada, tanto para produzir quanto para receber a turma, né? Exatamente. Rapaz. E eram trabalhos que eram realizados, que eu acompanhei, né? Eu acompanhei a área de inseminação também. Como eu cheguei no auge da estação, cada retiro a gente trabalhava na inseminação por volta de 15 pessoas dentro do curral. Então era muita gente. Então, 15 pessoas dentro de um local de trabalho no campo, para quem não tinha uma ideia de escala, para mim era algo surpreendente, porque eram muitas pessoas. Eu era acostumado com 3, 4, no máximo 5 pessoas. Certo. É muita gente para administrar, né, Sloan? Mas tinha serviço para todo mundo. Nossa, e sobrava. Tinha muito serviço e sobrava. Faltava gente para isso tudo? Mais ou menos, mais ou menos. A parte de campo sempre acabava faltando uma outra pessoa. Então, o N de estagiários lá era alto para acompanhar no curral, enquanto os vaqueiros faziam um trabalho de campo, que era trazer os lotes, levar para estar realizando a inseminação. Entendi. A fazenda, inicialmente, ela trabalhava com a inseminação com os acasalamentos dirigidos. Então, o que é o acasalamento dirigido? Explica para nós de melhorar. Eu particularmente, nunca ouvi falar de acasalamento dirigido. Então, eles tinham os dados das vacas, tinham ali, vamos dizer, a avaliação genética desses animais, porque lá eles utilizavam a parte da genética do GenSys, então, que era o programa deles de melhoramento. Tá. Então, tinha uma avaliação genética dessas fêmeas e dos touros. Então, daí, com a avaliação das fêmeas, eles tinham o sumário, o catálogo de touros, que pegava as informações desses touros e fazia os acasalamentos com essas vacas por meio de um software. E daí o software passava as predições. Ó, com tal touro, ele vai ter tal requisito, vai ter mais ou menos isso. Entendi. Vai mostrar qual que é a possível resposta que essas fêmeas vão ter. Então, dentro do curral, a gente tinha uma série de trabalhos que era realizado. Então, desde a parte da hora que chegava a vaca dentro do tronco, ou durante ali o processo que ela estava ali no tronco para poder estar entrando ali na parte do brete de contenção, então a gente fazia a leitura desses animais e passava para o veterinário responsável e ele fazia o descongelamento do sêmen que era específico para aquela vaca. Entendi. Exato. Então, já tinha um planejamento ali. Já tinha um planejamento anterior. Então, no momento que você chega ali no calor, você começa a trabalhar, você não presta atenção, mas depois você vai entendendo por que ele fazia a leitura dessa vaca e eu tinha que passar para ele tinha que descongelar o sêmen. Porque era o acasalamento dirigido que nós chamamos. Entendi. Então, não era o modo bica corrida, que do jeito que está o botijão de sêmen ali, a gente descongela, manda para a vaca, né? Não faz ideia do que está acontecendo, do que está controlando. Sabe exatamente a origem. Sabe exatamente. De ambos os lados, né, Exato. do macho e da fêmea. Exato. Sabe qual que vai ser o resultado ali, né? É. Cara, isso é controle total da produção mesmo, né? Sim, era um controle total que chamava... que se destacava, né? Porque por ser uma das maiores fazendas da Bolívia, se não a maior, então você tinha que ter um controle de processos, né? Só voltando aqui, Fábio, coloquei tá fazendo o bacon agora aqui para fritar. Vamos mostrar ali para aquela câmera ali, ó. Isso. Aqui, ó. Você colocou o bacon aqui. Para estar fritando junto com o alho. Fritando junto com o alho. Isso. E o bacon, um pedação generoso, hein, ó. Sim. Uns bichão ali para dar gosto mesmo no negócio. Uns pedaços mais... Pena que vocês não sentem o cheirinho, ó. Nossa, tá bom demais a conta, hein? Tá cheiroso o negócio. Vamos ver se vai ficar saboroso assim. Vai. Ô, João, vamos fazer mais um intervalinho, um pequeno break, um intervalo aqui. Não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa receita do arroz carreteiro do Sloan. Você já deu um nome pro seu arroz carreteiro, Sloan? Não. Aqui é carreteiro, Fábio. É simprão. bruto, rústico e sistemático. É simprão. É simprão o negócio. Então entendeu? vai ser o carreteiro simprão do Sloan. Carreteiro de pantaneiro, entendeu? Não tem muita moagem, não. Carreteiro pantaneiro. Entendi. Então, Qual que é o próximo passo agora do carreteiro, Sloan? Então, Fábio... Nós já fritamos a carne. Fritamos o bacon. Exato. Vamos retirar aqui agora mais um pouco dessa carne pra gente estar reservando ela. Você retira ela dessa panela aí para reservar. Você vai usar essa panela novamente em outra coisa ou não? Ou é só para reservar mesmo, para usar a carne depois? Só para reservar mesmo, para usar a carne depois. Entendi. Para escorrer, né, Isso, da gordura. Escorrer esse óleo aqui. Falando de saúde, né, pessoal? Importante aí. Claro. A gente usa o óleo ali para fritar, mas o excesso é sempre bom, dar uma escorrida, né? Deixar só a carne ali, que ela vai ficar sequinha, né, João? Vai, não pode. Mas não quer dizer que o carreteiro depois vai ficar seco, ele vai ficar suculento. Ele vai ficar suculento, ele não vai ficar aquele carreteiro seco, não. Tem gente que gosta de comer um carreteiro molhadinho, né? Imagina, comer um carreteiro molhadinho. Como é que você prefere? Deixa aí nos comentários pra gente. Você prefere um arroz carreteiro mais molhadinho ou mais seco? Né? Você faz ele com que tipo de carne? Com charque? Com carne do churrasco? Qual a sua preferência? Deixa pra gente aí nos comentários pra gente saber. Beleza? Exato. Então, já reservou a carne, Sloan? Já reservei aqui a carne, o bacon. Vou dar agora esquentando o óleo. Tinha desligado a panela. Vamos estar esquentando o óleo. Vamos estar fritando o arroz junto com a cebola. Você frita o arroz junto com a cebola. Isso, exato. Que é pra dar aquela... E a cebola é essa picada ou essa em rodela aqui? Essa daqui em rodela. Claro. Daí essa daqui a gente vai utilizar ela pro vinagrete. A gente vai fazer um temperinho diferente com ela depois. Aí, ó. Vamos fritar então essa cebola em rodelas aqui com o arroz. Isso, manda exato. Bala. Você que manda, chefe. Mexendo aqui. Então agora nesse momento você está aquecendo o óleo, né? Isso, está aquecendo aqui ainda. Essa panela. Deixar ele dando uma aquecida aqui ainda, que ele tá frio. A panela ali é tão grande que vai uns 5 kg de arroz naquela panela ali. Quase não coube ali o fogão, quase não tá aguentando. Rapaz, vedar ela, A próxima vez nós vamos arrumar um fogareiro aí pra... Um tacho, né? Um tacho. Ia ficar... Aquele feito no disco de arado? Não, é bagual, né? Rapaz. Não pode dar moleza, não. Também o tanto que aquela produção ali come. Isso, só o produtor ali, falar pra você, ali come com força, hein? Nossa senhora. Não vou falar o nome Se dele, trabalhasse do tanto que comesse, estava feito, né? Pai, se trabalhasse metade do tanto que ele... E o assessor do produtor, então? Só de coca ali, ele já tomou 2 litros sozinho, hoje. Meu Deus, sócio, né? Sócio da coca, né? Não, tá doido. Tá complicado. Vamos dar continuidade então, Sloan. Claro. É contigo. Exato. Você já vai fazer a fritura lá do arroz ou a gente continua no nosso bate-papo aqui? Deixa eu dar mais uma conferida aqui se ele tá... Já tá aquecido o óleo? Se o óleo tá quente. Coloca a mão aqui para saber se ele tá mais ou menos no ponto. Dá para ele esquentar mais um pouco. Eu tô ouvindo daqui que já começou a pegar pressão na panela lá da mandioca, né? Já, vamos contar aí, por favor, produção. 15 minutinhos. 15 minutos a mandioca vai estar derretida já. Isso. Que essa tá boa mesmo? Tá cozinhando? Rapaz, essa cozinha. Não, então... Não, mas cozinhar até pedra cozinha, só não amolece, mas cozinha. A gente quer saber se vai estar mole, entendeu? Pois é. Aí já é uma questão de gosto, né? É. Você prefere como a mandioca? Mais mole ou mais dura? Assim, eu prefiro não comer. Cada um tem seu estilo, né? Entendeu? Mandioca, ela tem que estar no ponto. Isso, tem que estar o ponto. Tem gente que gosta da mandioca branca, tem gente que gosta da mandioca amarela, né? Amarelinha, claro. Lá no sítio vocês produzem mandioca, João? Plantamos. Lá vocês plantam mandioca ou vocês plantam rama? Plantamos rama. Planta rama. Se plantar mandioca não nasce nada, né? É bom, né? Porque é uma raiz, né? Como pra quem não sabe, quando vai cultivar o pé da mandioca, planta-se a rama. Isso. A cepa. Isso. A famosa maniva, né? Exato. Você planta, corta ela em um palmo, né? De 15 a 20 centímetros. 15 centímetros? 15 centímetros. Uma maniva. Enterra ela. Com 9 meses, 10 meses, já dá para fazer a colheita ali da mandioca. Já, para fazer um cozido perfeito, entendeu? Lá o solo é mais arenoso ou é terra vermelha igual aqui do solo lado? mais misto, mais puxado para a parte arenosa. Excelente para a produção de mandioca, então. Exato, que a gente não tem a limitação física do crescimento das raízes, né? Olha aí, ó.
Então a gente, lá na nossa região lá, ainda é muito comum ainda, veio muito forte, na verdade, dali da região de Viema, a produção de mandioca, né? A região ali produz muito, né? Produz muito. Mas é mais região... mandioca para fecularia, né? Isso, exato, para a região de fecularia. Então, até hoje, inclusive, os moradores têm dificuldade de estar encontrando mandioca amarelinha para estar cozinhando, né? Porque tem aquela questão cultural, tem aquela questão de senso comum. O pessoal fala, mandioca amarela é melhor, mais saborosa, etc. Tem essa parte também inclusa, né? Eu particularmente gosto de consumir a mandioca branca, que para mim é mais saborosa do que a mandioca amarela. Então a questão, como o João falou, é uma questão de gosto, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu gosto. Que mais? Isso, agora aqui eu vou estar colocando a cebola para estar fritando já. E depois já vou colocar o arroz aqui junto. Ó, pegou a pressão no negócio. Pegou aí. pressão. Frita o arroz, frita junto com a cebola. Exato, tudo para dar vamos sabor, ver. né? Vamos ver se vai ficar bom. Quantas xícaras de arroz você vai colocar aí para uma média de 10 pessoas para comer? Isso. Olha, aqui vai ser mais ou menos no olho. Considerando que a nossa equipe ali assim... come bem, né? Então... não. Então vamos caprichar aqui. Vai ser no olhômetro. Vamos vendo aqui. Colocando. A gosto. A gosto. Isso aqui é... Uma. Duas. Ó. Vamos ver. 3. 4. Dá uma mexida aqui. Dá uma entreverada aí, muito bem. Isso. Aí você pode colocar mais 2 só pro produtor. O produtor come bem. Tá chique. Ô João, enquanto você vai fritando esse arroz aí e a cebola, sim, vamos voltar no nosso bate-papo aqui das suas andanças aí pelo Brasil e pela Bolívia. Claro. Vamos lá. Antes de você falar lá continuar falando da Bolívia, eu tenho visto aí nas suas redes sociais e né, nas nossas conversas aí que você tem frequentado alguns eventos, né? Semana passada você estava num evento em Campo Grande, conta pra nós como é que foi lá. Sim, tava. Que evento que era esse? Era o evento de encontro de gestores. Uhum. Ele é feito pela Terra, a empresa aí com a parte de... Terra? Isso, é a Terra Desenvolvimento, o nome da empresa. Tá. Ela é na parte de gestão, da gestão pecuária, né? Porque a gestão ela não engloba somente o fluxo de caixa, né? Ela envolve uma questão como um todo. Envolve pessoas, envolve dinheiro, envolve o manejo, envolve a parte técnica. Então, tá tudo ali incluso. E como parte do meu interesse profissional, eu optei em ir nesse evento como um meio de capacitação, tá conhecendo ali como que funciona, o que o evento tinha para propor para mim, né? E, inclusive, a minha ida no evento foi uma ida muito boa, porque eu acabei sendo sorteado pelo evento, né? Uhum. Eu acabei participando de um sorteio e eu ganhei os ingressos, olha acabei que bacana. indo. Foi um evento, assim, excepcional. Quantos dias vocês ficaram lá em Campo Grande? Foi 1 dia e meio de evento. Certo. Começou na parte da tarde, no primeiro dia, e no outro dia, durante o dia todo. Certo. Então, Tinha palestras, minicursos, como é que era? Sim, ele era composto por palestras durante o primeiro dia, durante o período da tarde. No período da manhã, do dia seguinte, foi feito o workshop, que tinham as oficinas que a gente poderia estar participando, que a gente tinha interesse. Certo. Tá mexendo aqui pra gente não estar perdendo o time. Beleza. Então, acabava participando dos workshops. Uhum. E daí os workshops, eles foram divididos com os temas assim, com a parte de gestão, com a parte mais de gestão política no agro, né? Sucessão, tá. Essa parte mais voltada. Teve outro workshop também a respeito da parte de recria intensiva dos animais, como uma estratégia da fazenda. Uhum. Teve a parte de economia, com a parte de mercado financeiro, com travas para estar acompanhando, para estar realizando durante o período de comercialização.
E daí era um evento bem dinâmico, que ele trouxe informações assim, enriquecedoras durante esse período. Achei interessante, Islã, que mesmo você já está praticamente finalizando aí a faculdade, você ainda opta por frequentar esses eventos. Sim, né? sim. Você acha importante isso daí? Por que você está indo nesses eventos? Você ainda está precisando de carga horária de atividade extracurricular? Como é que é? Não, capaz. A busca por conhecimento ela deve ser constante. E na atualidade legal. hoje, Parabéns. nós devemos estar sempre buscando por tecnologia, informação, conhecimento e pessoas. Fica a dica aí, hein? Para Exato. você que está na faculdade ainda, ó. Nunca você vai parar de buscar conhecimento, informação, capacitação durante o ensino, né? Durante a sua graduação fundamental, até mesmo por conta dos certificados. Exato. Né? Mas depois da sua formação, né, gente, a gente não pode perder essa oportunidade de estar sempre renovando a sua network, aquilo que a gente já falou no começo do nosso episódio, né, Sloan? É verdade. São oportunidades, são momentos aí que você tem de estar frequentando eventos, conhecendo gente, fortalecendo a tua rede de relacionamentos, né? Ó, tá escutando aí no fundinho a nossa pressão, tá. a panela de pressão tá trabalhando. Tá no 12 ali, trabalhando ali, tá no jeitinho dela. Não para não. Não se preocupa não com esse chiado aí, que é a comida que tá saindo tá ali. ficando no ponto. E assim, durante o meu estágio, Fábio, Certo. eu acabei descobrindo, Lá na Bolívia. lá na Bolívia, Uhum. que muitas informações que o pessoal não dava conta de resolver no operacional, no dia a dia, eles utilizavam um recurso que hoje na universidade os alunos têm utilizado muito, mas não utilizado de forma racional, que é a inteligência artificial. Certo. Então, muitos problemas, às vezes, ali, como uma busca por uma peça, uma estrutura ali para colocar no encanamento, ou às vezes uma erva daninha que eles não têm conhecimento ali para estar controlando na propriedade, utilizava de meios de inteligência artificial para estar buscando uma solução. Uhum. Claro, ela tem ainda seus prós e os contras, que acaba cometendo alguns erros. Tem algumas limitações, né? Exato, mas ela tem um norte, né? Fornecendo esse norte, a gente busca nas universidades, busca em empresas, buscamos ali algum meio de estar associando isso para estar utilizando no dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A inteligência artificial ela veio para ficar, não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente ir contra, né, a inteligência artificial, mas é aquilo que você falou, a gente precisa aprender a usar a ferramenta com sabedoria, com parcimônia, né, e buscar inclusive cursos e capacitações para a gente aprender a usar, mas não só isso, mas usar da melhor forma possível, extrair ao máximo da ferramenta, porque a gente sabe que uma inteligência ela está evoluindo todos os dias, né? O tempo todo tem coisa nova surgindo, então a gente precisa estar buscando mais informação para aprender a usar e usar do jeito correto, né, João? Sim, temos. Então vocês usaram alguma IA lá na fazenda, lá na Bolívia? Utilizávamos o chat GPT. Ó, Fábio, aqui agora eu vou colocar água aqui no nosso carreteiro. Opa, já está na hora de pôr a água? Já tá na hora. Ele E essa água tá quente já? Tá quente, que é pra gente estar Já ferveu a água já, então. agilizando aqui um pouco desse processo. É, dá uma agilizada, né? Então, pro arroz eu costumo colocar aqui 2 dedos acima do nível da quantidade de arroz que tem. Então você já coloca a água antes de colocar a carne. Isso, é. Que jeito diferente, interessante de fazer arroz carreteiro. É diferente do meu jeito, hein, Sloan? É o jeito. Não, tem que... Mas uma coisa a gente não pode negar. O cheiro tá bom, hein? Tá ficando bom, tá ficando Rapaz, bom. o cheiro tá assim, ó. Escuta esse cheiro. O cheiro tem uma correlação muito forte com o sabor, né? Ué, Então, tá ligado, né? é daquele jeito. Aí você vai dar mais uma temperada aí? Colocar mais um salzinho para dar um sabor, para não ficar rapaz. soço. Isso aí vai dar uma sede hoje à tarde e vamos ter que tomar um tereré. Vai. E tereré, você toma tereré também, Fábio? Uai, eu aqui tomo, rapaz. Lá na Bolívia o pessoal tem esse costume ou não? Tem, o pessoal lá, em si lá os vaqueiros utilizavam bastante o tereré no decorrer da saída, No final do dia? no final do dia e nas manhãs, né? De manhã também, antes De do manhã almoço? também, sim. E Pra abrir o apetite? Para abrir o apetite e outra, a gente lá tinha um fator limitante que chamava a atenção, que era a água. Certo. A água da fazenda era salobra. É mesmo? Sim, as águas de lá, ali da região onde nós estávamos,
A água era salobra. E como é que é? Vocês tinham que filtrar ou vinha da cidade, comprava essa água? Como é que é? Então, essa água basicamente, como nós tínhamos problema de logística, trazer essa água não seria uma função tão viável economicamente, né, e operacional. Então haviam filtros na fazenda. Então o filtro ele se situava ali no local do refeitório, em que todos ali da fazenda iam lá para reabastecer os seus galões, para estar levando para casa e etc. E essa água já não era mais salobra, ela era tratada? Não era mais salobra, ela já era uma água tratada em que o pessoal já poderia beber ela tranquilo. Certo. Inicialmente, você sente aquela diferença ainda de sabor então, intenso ali, um pouco de insunsas. Nós não tínhamos tanto esse problema por conta do filtro. Uhum. Então, daí no caso lá em Fortuna, que era o outro retiro, que era o retiro de recria e engorda dos animais, certo. a água era muito mais salobra. E dentro do planejamento da fazenda, no consumo dos animais, isso influenciava. Olha aí. Porque o consumo de água, por ele ter uma alta quantidade de sódio ali, uma concentração, eles acabavam reduzindo o consumo de suplemento. Entendi. E após um período que a fazenda acabou tendo problemas com o consumo dos animais de suplemento, eles começaram a monitorar quais eram os pontos que poderiam estar ocasionando esse problema. Entendi. E daí eles acabaram chegando na conclusão que quando na época os animais estavam com um consumo, vamos dizer, ok, dentro do esperado e do previsto, eles estavam tudo bem, estavam bebendo de uma determinada fonte. Quando eles alteraram a fonte, que já era do poço, que mandava para um tanque e depois redistribuía para os bebedouros, eles acabaram vendo que decaiu o consumo. Então daí o consumo de água, por conta da salubridade, acabava alterando, né, no final das contas. Entendi. Que bacana, interessante. Exato. Isso aí. Oslan, vamos dar uma verificada naquela mandioca ali, que eu acho que ela já tá boa, né? Se a gente deixar muito aí, nós vamos tomar uma sopa de mandioca. Aí, porque não vai ter mais nada dentro dessa panela aí. Olha a importância da gente sempre estar monitorando, pessoal. Vou tirar essa pressão. Você vai colocar para cá? Vamos colocar ela aqui. Deixa escorrer o bicho aí. Tem gente que gosta de jogar água em cima da panela, né? Tem gente que fala que isso não é bom. Que destempera, que é perigoso, que estraga, que não sei o quê. Como é que você faz? Eu geralmente deixo ela assim. Deixa ela quietinha aí? Não costumo jogar água não, sabe? Então, pessoal, enquanto a nossa panela de pressão sai a pressão ali pra gente dar uma verificada se a mandioca já tá boa ou não, nós vamos falar de um outro prato que a gente vai fazer para acompanhar aqui. Então nós teremos um arroz carreteiro, nós teremos a mandioca cozida e nós teremos também aqui um vinagrete, né, Sloan? Esses aqui são os ingredientes do vinagrete? Conta para nós. Isso, exato. Temos aqui o vinagrete. Temos aqui já um tomate picado. Claro. Então aqui vai ter, esse daqui a gente vai colocar lá para cozinhar junto com o arroz já. Então, para o vinagrete, vamos utilizar a cebola aqui picada em cubinhos, um pouco de salsa, cebolinha e um suco de limão. Um limão. Isso aqui é a vamos colocar para cozinhar cebolinha, salsinha. Mostra aqui, produção. Salsinha, cebolinha. O cheiro disso aqui é bom demais. E ele tem um toque aqui do chefe, que é o limãozinho. Conta pra nós aí nos comentários como é que você faz o seu vinagrete aí na sua casa. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai misturar isso aqui tudo, né, Sloan? Ou deixa pra misturar só na hora de comer? Pra gente misturar, já pode misturar, a gente só não vai estar temperando ainda. O tempero é o que faz a diferença na hora de consumir depois. Isso, exato. Deixa pro final. Isso, deixa pro final. Salsinha, cebolinha, tomate e a cebola já previamente picados, preparados aqui para só, como diz outro, entreverar na panela para depois a gente temperar e comer. Exato, exato. Bom demais. Vamos já despejando ele aí, Fábio, pra gente já tá mexendo, depois nós vamos fazer o tempero separado. Deixa eu pegar uma colher aqui. Não, deixa eu pegar uma colher aqui na mesa, pera aí. Vou pegar uma colherzinha aqui. Posso fazer dessa vez? Pode. Como é que é? Eu misturo aqui nesse tomate? Isso, exato. Pode estar despejando esse daqui aí. Esse aqui também? Isso, também. Achei que você ia usar esse aqui lá no arroz. Não, pode despejar esse aqui. Pode despejar a cebolinha, a salsinha. Cebolinha. Posso pôr tudo? Põe só a metade só. Ih, já foi quase tudo. Não tem problema não. Pode pôr isso aqui também.
Isso aqui é a salsinha? Isso, ou é o pode- coentro? Esse é a salsinha. Salsinha? Isso. Vamos misturar aqui. Pode misturar a cebola também. Rapaz. Você é um bom professor, hein, Luan? Você prefere fazer ou mandar? Então, no meu carreteiro, Fábio, eu costumo fazer, entendeu? É mesmo? É. Pode mandar aí pro meu Não é carreteiro. contigo, não? Tem a ciência do carreteiro, né? Aham, tem a mão do chefe? É, tem a mão do chefe. Tá bom de cebola ou coloca tudo? Tá bom, pode colocar mais essa cebola aí, o Tudo? restante. Posso pôr tudo? Pode pôr. Bastante O cebola. negócio tem que ter cebola, É, tem que ter sabor. Tem que ter sabor. Intenso. Não é igual aquele outro, né? Sabor. Não, vinagrete, não, né? É tem- sabor mesmo, de verdade. Sabor de verdade, entendeu? Cadê o Rafa? O Rafa que fica falando sabor, né? Que É. não é sabor nada. Aqui é vinagrete Raiz, entendeu? raiz, do campeiro, como que é? Do pantaneiro. É. Rapaz, daqui uns dias mais eu quero trazer um outro personalidade aqui para contar umas histórias para nós, mostrar como é que eles fazem a comida lá do pantaneiro, né? Tem um rapaz que a gente conhece aqui que ele mexe muito, foi muito tempo de comitivas, Luan. Sim. Muito tempo ele tocou boi na estrada. Olha e só, ele cara. era o cozinheiro da comitiva. Então, qualquer hora dessa eu vou ver se ele pode vir aqui contar algumas histórias para nós. Vai ser enriquecedor fazer, demais. fazer uns pratos típicos, tipo esse carreteiro que você está fazendo pra gente. Prato de comitiva mesmo, né? Prato de comitiva mesmo. Sabe Claro. aquele macarrão, o macarrão mais firme, né, que o pessoal faz? Acho que é o macarrão frito que fala, né? Isso, acho O que pessoal é. de comitiva come muito isso daí. Lá na região do Pantanal é muito forte isso daí. Claro. Beleza, o que mais? Agora a gente não tempera ainda, né? Não, ainda não. Vamos deixar o tempero O pronto. tempero é só sal e o limão. Isso. E vai vinagre ou não? Vai vinagre também. A gente Vinagrete tem que ir vinagre, né, Islã? tem que adicionar um pouquinho de água pra gente estar fazendo, Tá. incorporando depois o sal Beleza. E o vinagre. e o vinagre. Então daqui a pouco a gente Isso, a gente tempera. tempera esse negócio aqui. Bom, e lá, como é que ficou? O nosso arroz você colocou a água, Isso. deixa ele cozinhar. Colocamos Que hora a que água. eu tô preocupado com a carne. Que hora que você vai pôr a carne aí, Islã? Agora que eu tô vendo, você já colocou até a cenoura ralada aí. Isso, exato. Quantas Então, cenouras raladas você colocou aí? 3 cenouras pequenas. 3 cenouras pequenas raladas. Exatamente. Ó, Para cheiro, ó. essa quantidade de O cheiro tá bom. pessoas. Beleza. Deixa eu Que estar mais? dando mais uma mexida nele aqui. O que tem nessa panela aqui que eu tô Essa curioso? daí é só aqui, onde nós aqui é onde escorremos. ficou o óleo Isso, que nós que a escorremos. gente reservou, não vai usar mais. Não. Tá. Muito bem. Tem que ir mexendo aqui para nós ir acompanhando se ele tá cozinhando, se precisa por mais água. A arinha ele vai. Ô, Luan, posso dar uma olhada nessa panela aqui para ver se já Claro, tá claro. cozido? Porque você é o chefe aqui nesse negócio hoje. Quem manda Você aqui tem na que bagaça é você. Acompanhar aí para ver se tá Se eu, ficando se eu não pedir autorização pro chefe, ó, rapaz, pra quem gosta de uma mandioca mais cozida. derretida, teria Ah. que deixar um pouco mais, mas Não, eu ao acho que meu tá ver bom. já tá, Eu acho que tá bom também. essa mandioquinha aqui já tá no tipo, prontinha pro consumo, ó. Vou tirar umas aqui pra nossa audiência dar uma olhada, ó. Dá uma olhada aí, pessoal, ó. Mandioquinha da branca, no estilo que eu gosto. A mandioca chama mandioca Mangaí, lá da região de Coronel Sapucaia. Aproveitar aqui e mandar um abraço lá pro Márcio, né? O Márcio que é o produtor dessa mandioca Mangaí. Inclusive, já fazer um merchan aqui pro Márcio, deixar os contatos aí dele, para aquele que quiser comprar essa mandioca. Aqui em Dourados, ele fornece esse tipo de produto aqui. Como vocês podem ver, cozinha que é uma beleza. Ela ficou ali na panela de pressão alguns minutos. Se a gente deixasse um pouquinho mais, já ia derreter. já. A gente já Bom ia demais ficar, da conta. já ia ficar sem mandioca aqui. Vamos provar? Vamos. Vou ver. Ver se tá bom mesmo o negócio. Quente eu sei que tá. Rapaz. Mas tá boa. Tá boa? Bem boa. A mandioca, Sloan, você costuma escorrer ou você deixa ela na água aí mesmo para manter quente? Cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma estratégia, né? Ó, Olha só. o tamanho do caldeirão, ó. Ficou bom demais, hein? Coisa linda.
Então, como aqui já está adiantado o processo, a gente pode estar deixando ela na água para Pode estar mantendo aquecida. Certo. E daí depois nós vamos estar escorrendo a água para estar servindo para... Na hora de servir, Isso. aí escorre. Isso, na hora de servir, e daí nós escorremos ela. Entendi. Beleza. Qual que é o nosso próximo passo aqui do nosso arroz carreteiro? Então agora nós só vamos aguardar o arroz estar dando ponto, que Certo. ele está finalizando o cozimento. Entendi. Então, enquanto isso, a gente Posteriormente, pode sentar aqui e continuar a nossa prosa. Claro. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Voltando então, Isluan, nas tuas andanças e nas tuas experiências, o que mais que você pode nos contar, nos trazer aí para a audiência, aquilo que você conseguiu, agora ao contrário, aplicar lá na fazenda aquilo que você aprendeu na sala de aula? Claro, claro. Então, até inclusive, quando você está finalizando o estágio, né, você tem uma documentação que você tem que estar preenchendo. Um relatório. Isso, exato. E lá tem um tópico que a gente tem que estar incluindo quais disciplinas que foi utilizada durante o estágio que você aprendeu. Bacana. E assim, a meu ver, foi uma afinidade de disciplinas. Desde a parte da fisiologia da reprodução, etologia, desde a parte do comportamento animal, bem-estar, nutrição, as culturas em geral, bovinocultura de corte, leite. De modo geral, grande parte disso eu acabei acompanhando. E um pouquinho de cada coisa você foi um pouquinho de cada adotando coisa. lá. Exatamente, um pouquinho de cada coisa. E dentro do conhecimento técnico que eu estava lá, que eu vi que era presente, um dos gargalos da propriedade era o manejo de pastagem, que é a principal base da pecuária a pasto, é o insumo principal, né? Vamos dizer assim. Certo. Então ele é o correspondente que vai dizer como que o sistema vai funcionar. Então, sair lá tinha porque o manejo de pastagens, ele ainda é muito negligenciado, tanto por parte de pequenas e grandes propriedades. Vamos explicar para a nossa audiência o que seria o manejo de pastagem, o que é isso, para que serve, como é que funciona, como é que faz, para aquelas pessoas que não entendem. Claro. O manejo de pastagem, a gente pode estar, vamos dizer, definindo ele. Hoje trabalhamos em produção pecuária, nós trabalhamos com manejo do pastejo. Tá. Que é o quê? A gente tem a forrageira, que é a planta, que é a pastagem, que é o capim. É o alimento do animal. É o alimento do boi. Tá. Né? Então, a gente tem que manejar esse pasto levando em consideração 3 fatores: solo, animal e planta. Até tempos atrás, as pesquisas... E o clima? Considera também ou não? Consideramos também. Legal. Então, até tempos atrás, as pesquisas eram feitas pensando somente no capim e no solo. Tá. Então, nós não tínhamos levado em consideração o componente animal. Por conta do pisoteio, do tanto que ele come por dia, seria em relação a isso? Também, só que outro fator que a gente tem que lembrar, que para o animal responder, ele tem que consumir. Certo. Então, o consumo era parte do que era dessas pesquisas que eram feitas, não eram tão tendo esse enfoque. Uhum. E outro gargalo também que tem dentro das pesquisas é o quê? As pesquisas elas não foram iniciadas qual que era o ponto ideal que a gente colhia esse material, mas ninguém dizia qual que era o ponto ideal que a gente tinha que parar de colher esse material. Então, hoje, o manejo de pastagem a gente considera sempre 50% da altura de entrada. Uhum. Então, o capim ele vai crescer até determinado ponto. Tá. No caso das braquiárias, vamos estar ali por volta de 30 centímetros, que o animal vai estar entrando dentro do piquete, está entrando dentro do potreiro. Quando ela está com 30 centímetros, Exato, coloca o animal para coloca pastar. o animal para estar pastando. Tá. E a gente, antigamente, utilizávamos uma regra de 50%. Tá. Que era o quê? Os animais entravam, se eles entravam com 30, eles saíam com 15. Entendi. Hoje, através de outras pesquisas de determinados outros professores, a gente tem visto que o ponto ideal seria os 40%. Então, que seria o quê? De Dá para ele pastar um pouquinho mais. Passaria um pouco menos, né? Porque seria uma desfolha reduzida. Ah, é 40% de pastagem, então ela não vai ficar a planta com 40 centímetros, 40% de tamanho. Isso, Entendi. Então ela pastou 40%, tira. somente retira. Entendi. Só que isso, dentro de um dos gargalos, como que a gente controla isso? Como que a gente visualiza isso? Então, e outra coisa, o principal enfoque que a gente tinha, como que nós treinamos quem realmente está lá no campo. Quem que está lá no campo? É o vaqueiro. Certo. Não é um zootecnista que está lá todos os dias no campo, não é um veterinário, não é um agrônomo.
Não é um profissional, geralmente, das ciências agrárias que está todos os dias no campo. Porque quem realmente maneja pastagens são os vaqueiros, são o pessoal operacional da fazenda. Com certeza. Então, a capacitação deles, fazer eles entender que isso deve ocorrer, era um dos gargalos principais. E como é que faz esse controle aí dos 40%? É no olho? Tem algum instrumento, uma ferramenta? Ou já tem mais ou menos uma média de quanto o animal pasta por dia? Ah, esse animal vai ficar tantos dias aqui nesse piquete, nesse curral. Depois a gente faz a rotação. Como é que é isso? Isso. Dentro do manejo de pastagens, quando a gente vai projetar um piquete, a gente já leva em consideração diversos fatores. A cultivar que vai ser colocada, se vai receber adubação ou não, como que nós vamos fazer o manejo, se nós vamos coletar alguma amostra para estar estipulando quanto produziu na área, quantos animais vão estar ali dentro, qual a capacidade de suporte daquela área. Inicialmente, a gente faz um projeto inicial e depois vai fazendo as adequações durante o tempo. Entendi. Que daí hoje, uma das ferramentas utilizadas é a régua de manejo, que é uma régua de forma simplista, que é uma régua, uma vara. Então, daí a gente tem um suporte em cima, que ela desce até a altura do dossel da planta, que não vai estar comprimindo, e a gente sai medindo pontos dentro de um piquete para estar sabendo que altura tem. Literalmente, então você mede a altura do pasto ali para ver se está na hora de trocar ou não. Literalmente, faz isso aí. Só que quando nós falamos isso em larga escala, como construímos isso? Como fazemos isso? Então, a utilização de tecnologias hoje, ela se torna necessária. Então, o manejo por drone... Já dá para fazer por drone? Já tem ferramentas, já tem tecnologias que é permitido fazer isso. A gente só tem que conseguir arrumar uma maneira de aumentar a escala. Entendi. Porque em pequena escala nós conseguimos fazer isso tranquilamente. Tá. Né? Hoje em dia, com inteligência artificial, com sistema de câmeras, já consegue até pesar o boi, né? Faz ali tira as medidas do animal ali e calcula o peso. Isso, é. A mesma coisa provavelmente vai ser possível fazer com o pasto. Isso, exato. No animal nós também outras tecnologias para medir ou para pesar, para utilização do melhoramento também, que seria a ultrassonografia de carcaça, que mede a área de olho de lombo do animal, que ali eles conseguem fazer por meio da ultrassom, saber qual que é a medida que aquele animal tem, a porcentagem de gordura, o tamanho, e daí aquilo ali, a partir daquela medida, nós conseguimos distribuir para o restante do corpo do animal, para a carcaça. Certo, entendi. Então é uma das tecnologias que tem hoje. Então hoje tecnologias temos aos montes. Temos que saber usar, saber utilizar, projetar e fazer que isso dê um retorno financeiro. Então voltando à minha pergunta inicial, né, todas essas técnicas que você está dizendo, você aprendeu na teoria e pôde viver no seu estágio lá na fazenda que você foi fazer o estágio. Sim, exato. E lá na fazenda não utilizávamos o ultrassom, utilizávamos dos meios de avaliação para seleção, um método chamado CPMU, que é conformação, precocidade, musculatura e umbigo. Certo. Que daí visualmente é uma técnica barata, que não tem custo, apenas o técnico que vai lá, o profissional capacitado, treinado. Então, é uma medida que é feita em comparação visualmente e dentro dos animais do lote, que são os animais superiores. Entendi. Entendeu? Então, daí a partir da que a gente faz essa avaliação, nós fazemos a escala, o índice de quem são os animais superiores em relação à conformação, precocidade, musculatura, dentro do biotipo que a fazenda busca. Então, o biotipo do animal, ele é muito correspondente com o processo de seleção desses animais. Que bacana, hein, pessoal? Olha só quanta informação, quanto aprendizado, né, Sloan? Você viver na prática tudo isso lá na tua experiência nessa fazenda da Bolívia. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já, não saia daí. Estamos de volta, pessoal, dando continuidade aqui no nosso bate-papo com o Sloan e o feitio aqui do nosso carreteiro. A produção está dizendo ali que já colocaram até um nome, já batizaram o teu carreteiro aqui na hora do intervalo. Já? O carreteiro Bagual. Não, tá certo. Bagual. Carreteiro da mexida, né? Carreteiro Bagual do Sloan. Calcula, hein? Bom demais. Tá aprovado o nome da produção ali? Não, tá aprovado, tá aprovado. Eu vou deixar aí, os meninos foram bem criativos. Que mostra mesmo a cara do pessoal do agro mesmo. Isso aí, o carreteiro Bagual do Sloan. Ô, Sloan, qual que é o próximo passo aqui, então?
Fábio, agora nós vamos estar realizando o tempero do vinagrete, nós vamos escoar a mandioca e vamos estar finalizando o arroz carreteiro. Vamos estar colocando a carne ali, mais uns temperos ali, uma salsinha, uma cebolinha ali, para dar um sabor, para dar um diferente. Chique. E daí a gente já finaliza e serve esse prato aí pra gente estar saboreando. Tô ansioso nessa parte aí. Vamos mostrar lá como é que você vai fazer então com a carne, que ela é um pouquinho diferente de como eu faço. Então eu quero ver na prática ali como é que você tá fazendo. Vamos lá. Então aqui o arroz, eu fiz ele separado, cozinhei ele separado. Tá. Então eu vou colocar aqui o cheiro verde, pra tá dando... E não é pouco, hein, o tal do cheiro verde, olha lá. Não, tem que ser da mexida. Cheiro verde. Com licença, deixa eu pegar ali uma... O cheiro verde é composto por salsinha, cebolinha. Se a pessoa quiser colocar um coentro ou alguma coisa assim, fica à vontade, Sloan? Fica à vontade, Fábio. Não é a gosto? É a gosto, é a gosto. Tá. Tempero, basicamente aqui é a gosto. Então... A cebola ele já colocou aquela hora para cozinhar, então já vai dar um saborzão. Sim. O que você colocou agora aí? Tô colocando aqui a carne. E aquele bacon? Tá aqui todo junto já. A gente tinha tirado ele para escorrer já. Então você já misturou o bacon e a carne frita tudo junto? Tudo junto já. Agora nós vamos estar mexendo ele aqui. Já tá ficando um carreteiro. Ó, que diferente, rapaz. Eu faço tudo meio junto ali na hora de cozinhar. O Sloan já faz diferente. Ele faz tudo separado. Isso. E bota para mexer, para entreverar, para misturar agora no final, depois que ele tá colocando ali. Legal, hein? Tá jeito novo, diferente de fazer. Tá mexendo ele aqui. O Sloan tava me falando no intervalo, pessoal, que se quiser também pode colocar um ovo aí no meio, né, Sloan? Pode colocar, pode colocar. Então, enquanto você tá cozinhando o arroz, você quebra esse ovo numa tigela separada, né, para garantir ali que aquele ovo está em condições de consumo. Claro. Verifica se ele está bem e coloca para cozinhar. Ele vai cozinhar junto com o arroz ali, né? Isso, ele vai realizar o cozimento junto com o arroz. Olha aí, rapaz, e vai uma estratégia nova, né? Você faz uns buraquinhos ali no arroz ali com a concha, né? Faz e põe o ovinho ali dentro. Coloca ali dentro ali e ele vai o vapor do arroz vai cozinhando ele. Aí fica... Exato. Olha aqui. Fica malícia, hein? Realizamos aqui já a mistura, já tá naquele jeito, aquele modelo. Bota aqui, produção, pra gente dar uma olhada, por favor. Colocamos aqui, então, o arroz, misturou com a carne, já com os temperos, cheiro verde, não é? Sim. Tem aqui também o bacon. Se quisesse, antes de misturar a carne, poderia ter cozinhado aqui, ou cozido, né? Os ovos, né? Ovos pra estar colocando. Faz umas conchinhas aqui, coloca o ovo, né? Fica bonito também, hein? Fica bom, fica bom. E qual que é o nosso próximo passo agora? Esse é o arroz aqui, tá pronto então? Esse arroz tá pronto. Agora o próximo passo. O escoamento aqui Vamos escorrer aqui a mandioca. Sloan, agora a gente escorreu a mandioca. Vamos colocar nessa vasilha aqui pra gente servir. E depois a gente faz o vinagrete. Isso, perfeito? Exatamente. Manda bala. Vamos coar aqui essa mandioca. Bem... Mandioca foi temperada só no sal, né? Somente no sal. Tem gente que gosta de colocar manteiga. Aí, ó. Mandioquinha. É diferente. Vou deixar aqui por enquanto. Aí agora, vamos temperar o nosso vinagrete. Sim, a gente vai colocar o vinagre. Posso pôr tudo? Pode pôr tudo, pode colocar tudo. O vinagrão, ó. E o limão. E o limão, que é para dar mais um sabor diferenciado. Um limãozinho aqui. Quantos limões tem aqui? Aí tem o suco de um limão. Suco de um limão. Isso. Pode ser limão rosa, pode ser limão Tahiti, fica a gosto. E o sal pode temperar a gosto também. O que tiver disponível. Pode colocar isso. Fazendo. E aí, cara, eu acho que tá bom, tá chique. Tá no tipo. O cheiro tá bom. Escuta esse cheiro aí, pô. Escuta esse cheiro aí, pessoal. Moço, hein? Vou aprender a fazer isso aqui, hein? Será que eu aprendo? Eu acho que você tá no jeito já. Beleza. Um ótimo chefe. Bom, claro. Ó, a boca virar um corgo. Temos um vinagrete super cheiroso,
a mandioquinha aqui Isso. e o nosso carreteiro ali. Exato. Vamos servir para provar? Ah, chegou a hora que eu mais O queria. momento mais esperado. Meu amigo, lá vamos nós. Vou pegar aqui uma colher. Vamos ver o que vai sair aí, Sloan. Ah, vamos ver como que Depois ficou de esse... ter Foi esperado a todo manhã esse- inteira, muito planejamento. Sim, Pra vamos ver gente se ele comer tá esse- bom. Esse carreteiro aqui, Esse que ele carreteiro tá... chique aí. Rapaz, Aqui se só. esse aqui é pra mim, vai Isso. sobrar metade. Eu não como isso tudo mais. Não, mas vai provar. Ó, dá uma olhada aqui. Caprichou, hein? Vamos ver aqui agora. Um vinagretezinho para dar um saborzão. Sul Mato Grossense Nato. não pode ficar sem comer uma mandioca na hora do almoço, né? Principalmente Sim. se tiver um churrasco, alguma coisa aí. Ó. Pessoal, vocês não têm ideia de como a boca tá um corgo aqui já, hein? Vamos provar. Vamos começar pelo carreteiro. Tá bonito, hein, Zona? Tá bonito, tá bom. 3, 2, 1. Hã? Vamos ver. O bacon, ele dá um tchan todo especial, né? Sim, ele dá um sabor, vamos ver. Não vou fazer igual a Ana Maria. Não vou passar embaixo do balcão. Mas, ó, vou ter que pegar mais um pouquinho aqui para ver se realmente é isso que eu estou pensando. Vamos ver. E João. Tá de parabéns, meu Tá amigo. de parabéns? Parabéns. Bom. Bom demais. Tá aprovadíssimo. Bom de tempero. A carne tá especial, macia. Não tá seco. Tá suculento, saboroso. Parabéns. Bom. Excelente. Tá chique. E esse aí, Aprovado. como diz a produção, é o carreteiro bagual do Sloan. Carreteiro Bagual do Sloan. Fica aí para você praticar aí na sua casa, para ver se você aprendeu. Vamos colocar os ingredientes aí na descrição para aqueles que quiserem Tá fazendo em casa. fazer em casa, né? Provar essa delícia aqui da nossa região, a região do Pantanal. Você comeu carreteiro lá na Bolívia? Comi bastante. Tem bastante isso lá? No café da manhã tinha bastante. É o famoso quebra-torto, né? Exatamente. É, o quebra-torto. Carreteiro com ovo cozido, ovo frito. Que já começava cedo pro pessoal ir pro campo. Mas tem que... Você não sabe que hora que você vai voltar, né? Às vezes vai pro campo, volta só 2, 3 horas da tarde. Exatamente. Aí tem que já sair bem calibrado, né? É isso aí, pessoal. Então, Sloan, obrigado pela presença, obrigado aí por ter proporcionado pra gente essa receita, esse almoço aqui para nós e para toda a nossa equipe. Obrigado pelo compartilhamento das tuas experiências, daquilo que você viveu, daquilo que você viu, daquilo que você aprendeu, daquilo que você levou para aquela experiência lá na Bolívia, no seu estágio. Sim. Né? Obrigado, então, pelo compartilhamento disso tudo. Espero que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, na sua carreira profissional, que eu acredito, tenho certeza que isso não vai ser difícil, porque você se mostrou aqui um grande profissional, um entendedor da zootecnia como você é. Parabéns. Ok. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, pessoal. Até mais. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela tua presença, obrigado por assistir o nosso episódio até aqui. Compartilhe com seus amigos, familiares, aqueles que se interessam por esse assunto, que se interessam pela culinária sul-mato-grossense regional. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, comentar bastante, compartilhar com todos os seus amigos. Agradeço a sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!